Nós estamos dando início ao nosso estudo da manhã de hoje, na nossa casa Vinha de Luz. Vamos fazer o nosso preparo de ambiente, estudando o livro, lendo o livro Vinha de Luz, o capítulo Guardemos o Coração. Que a paz de Deus continue conosco, né? O homem de coração nobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na ramagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao acontecimento. Fartura e escassez, formosura e lealdade e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento podem aliviar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração nobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui corpo, dá-se via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escravizam. Quando subalterno, perturba os sentimentos e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem a luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Oferecemos ao Senhor um coração firme e terro, para que as divinas mãos nele grave os augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Essa foi a página que lemos como preparo de ambiente do livro Vinha de Luz, intitulada de Guardemos o Coração. Com esse preparo de ambiente, vamos dar início à nossa oração da manhã de hoje, com o nosso coração voltado de gratidão a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e orar, Senhor, para que a nossa casa seja um santuário de luz, de amor, de bondade. Pai, ilumina nossos objetivos. Deixai, Senhor, permitir que sejamos dignos sempre de nos ofertar ao vosso trabalho, na vossa seara. Que a luz do teu amor encontre sempre acesso em nossos corações para o bem, para o amor, para a luz. E nessa manhã, peço a Deus que ilumine a todos que compareceram à nossa casa de oração para a palestra que vai ser realizada em benefício do esclarecimento de todos. Pai,
Muito obrigado. Que a humanidade inteira receba a tua graça, teu amparo, aonde quer que seja, nos leitos dos hospitais, casas de saúde, na via pública. Esses que estão debaixo da marquisa, que está havendo uma preocupação social que está aumentando dia a dia. Pedimos a Deus a vossa proteção através do vosso Filho amado Jesus. Pai, de todo o coração estamos aqui. E nesse instante, com a permissão dos nossos amigos espirituais, inclusive do nosso querido Frei Fabiano de Cristo, nós vamos dar por aberta a nossa reunião da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Muito obrigado, Jesus. Que seja feita sempre a vossa vontade. E nesse instante nós transmitimos um abraço fraterno para todos que compareceram à nossa casa, para todos que estão na sintonia, e todos estejam recebendo a graça de Deus, o amparo divino, que é esse o nosso objetivo. E hoje nós vamos conversar sobre a vida e a obra do nosso querido Bezerra de Menezes, esse ilustre cidadão brasileiro que trabalhou pela implantação do Espiritismo no Brasil, com todo amor, com todo o seu carinho, com toda dedicação. Não trabalhou, ele continua trabalhando, servindo e amparando como se ele estivesse na matéria ainda aqui na Terra. E nessa manhã, nós estamos aqui lembrando todos os passados importantes da vida do nosso irmão. E com esse nosso nascimento do nosso querido Bezerra de Menezes, nós vamos trabalhar o nosso sentimento para a gente, cada instante, cada hora, estejamos aqui trabalhando com esse objetivo. O nosso querido Bezerra de Menezes, como nós estamos lembrando, ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na cidade no lugarejo de Riacho do Sangue, no Ceará. E esse nosso querido amigo, ele escolheu esse lugar, como muitos outros grandes vultos da humanidade, escolher esses lugares, essas dificuldades para nascer, para dar seu testemunho. E o nosso querido Bezerra escolheu esse lugar, distante da sociedade mais importante do Ceará. Foi nascer nesse lugar, no Riacho do Sangue. E desencarnou aqui no 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, aos 69 anos de idade. E ele, durante esse tempo, ele viveu, trabalhou, passou por muitas dificuldades na sua vida e se envolveu com muitos problemas na sua família. O seu pai, naquela época, com muito carinho, com muito amor, trabalhava para dar sustento a seu filho, mas era envolvido em política, era fazendeiro, abastado, mais ou menos, não era rico financeiramente, mas tinha uma certa liberdade financeira. E ele tudo fez para ajudar esse filho no caminho do bem, do amor, mas por perseguição política ele teve que se afastar da sociedade, né? Com muita dificuldade, né? Ele viveu no Ceará nessa época e em antiga família dos primeiros que vieram do sul povoar o Ceará. Seu avô paterno, o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, político muito influente no Ceará, temos parte da ressurreição da República em 1824, da Confederação do Equador. Tiveram vários levantes políticos, né? Seus pais, o capitão das antigas milícias, tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes,
falecida em outubro de 1851, e Dona Fabiana Jesus Maria Bezerra, criaram nos mais severos princípios do dever e da honra, que foi a beleza do tratamento que ele recebeu. Naquela época havia um rigor sobre essa questão de tratar dos filhos. Tinha que ser o que eu quero, né? Naquela época havia essa dificuldade. Na religião, fervorosamente, a religião católica apostólica romana, e que não era menos favorosamente adeptos. Em 1838, entrou para a escola pública na Via do Frade, e em 10 meses se aprontou para leitura em escrita e em cantos, até onde deve saber o professor dirigiu a primeira frase da sua educação. Naquela época a gente tinha essas, ainda cheguei a cansar as professoras que não era formada. Aí preparava a gente na escola municipal, como se fosse lá na roça, sentado nos banquinhos, e se trabalhava com todo carinho para alfabetizar. Alfabetizar para eles era você aprender a ler o mais rápido possível, né? Quer dizer, se você pudesse aprender a ler, já tive a oportunidade de uma pessoa que eu alfabetizei aprender a ler em 3 semanas, né? E a pessoa ficou muito satisfeita, né? E então, naquela época existia essa questão, né? E em 1842, removida a família da província do Ceará para o Rio Grande do Norte, se mudaram por questão política, por perseguição política, né? E ele teve que ir. Então, passou por essas dificuldades, né? Na vida dele. Com todas essas dificuldades que nós encontramos, o nosso querido, né? Nós encontramos o nosso querido Bezerra, né? Muitas observações nesse sentido, o nosso querido Bezerra de Menezes. E ele veio para o Rio de Janeiro em 1851, ingressando em novembro de 1852 como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, onde estudou o nosso querido Miguel Couto e Fabiano de Cristo, né? Manuel poder estudar, deu aulas de filosofia, matemática, doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, diagnosticado na prova o estudo sobre o câncer, né? E em nome completo que ele se graduou e abandonara mais tarde o último patrocínio do seu início, se associando Bezerra mais tarde, ortografava seu nome em 19 de março de 1857, solicitou a sua admissão no Corpo de Saúde do Exército. Ele entrou para o Exército e chegou a ser tenente do Exército, né, como médico do Exército. Aí, nessa época, ele foi obrigado a se afastar por questão política do cargo que ele, em vista do cargo que ele estava aceitando. Quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele teve muita dificuldade, não tinha condição financeira. E ele foi morar lá, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, tem uma rua Fonte da Saudade, tem a igreja de Santa Margarida, aquela igreja grande, né? Ele foi morar ali perto, no porão de uma casa. Ali as casas antigamente tinham um porãozinho que alugava por qualquer 10 cruzeiros, né? Uhum. E ele foi morar ali. E ele, para seu sustento, ele se sustentava fazendo estudo, né? Trabalhando para favorecer os estudos dele, dando aula como orientador. Em maio de 57, tornou-se efetuado na eleição em 1957, tomou posse como vereador, né? Apesar de relator do diagnóstico acadêmico, José Pereira,
sim, em junho de 57, sob pseudônimo do acadêmico José Marques da Cruz Jobim, em 1858 concorreu a uma vaga de substituto da seção de cirurgia do Hospital da Faculdade de Medicina, talvez como professor, né? O corpo do Exército foi nomeado assistente com o posto de segundo cirurgião-tenente no período de 59 a 61. Aí Bezerra de Menezes retornou de novo à Academia de Medicina para continuar dando prosseguimento a esse seu trabalho, essa sua luta, né? Ele exerceu vários cargos, né? Como médico, militar, como homem público, jornalista e escritor. Durante esse tempo que ele se dedicou à sua vida, escreveu ainda no seu campo, antes de ingressar no trabalho espírita, ele escreveu o livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Esse livro foi editado em 1920, né? Loucura sobre o Novo Prisma, né? E esse novo prisma tratava justamente de uma tese de doutorado que ele se preparou com essa tese, né? Naquela época, ele admitiu, acima de tudo, que o desequilíbrio psicológico das pessoas não era considerado loucura física, que existia alguma coisa além da loucura, que não era um distúrbio, uma desorganização física, era um distúrbio moral, e era uma influência extra, né? E essa influência extra depois foi identificada como obsessão, né, com o decorrer do tempo, né? Na Câmara Municipal da Corte, desenvolveu trabalho a favor de município neutro e na defesa dos humildes e necessitados, né? Reeleito com simpatia geral para o cargo, apesar da franca oposição, existia uma oposição ferrenha, né, sobre ele. E as pessoas o tratavam de olho que tudo para ele dava certo. Bezerra jamais obteve favores do governo para as suas candidaturas. Quer dizer, se candidatava diferente de hoje, né? Para poder você se candidatar, você recebe uma ajuda. Mas ele jamais, né? E ele, no dia 15 de maio de 80, na Câmara dos Deputados, foi eleito à Câmara dos Deputados de novo, né? As manifestações. Em 67, foi eleito deputado geral pelo Rio de Janeiro, é, a 13ª legislatura. Foi eleito 13 vezes, né? Sendo contra ele ao ministério das próprias chefes do partido, quer dizer, eram contra ele, contra essa maneira dele ser eleito. A dificuldade que ele encontrava era porque ele era esse homem prático, político, uma pessoa caritativa e encontrava com lealdade, com honestidade, né? Não era o que nós estamos vendo hoje na atualidade, mas ele se ofertava com todo amor, com todo carinho a esse bem, né? Essa beleza, né? Doutor Bezerra de Menezes criou a Companhia de Estrada de Ferro, quer dizer, além dele trabalhar como político e médico, ele ainda se dedicou ao trabalho administrativo do Rio de Janeiro, que ele criou a Estrada de Ferro entre Macaé e Campos, né? E Santo Antônio de Pádua, né? Ah, pela lei de 1834, a Constituinte de 1924, a administração da cidade passou, desde aquela data, a orientação da presidência da Câmara Municipal. Quer dizer, ainda não tinha sido emancipado o Rio de Janeiro como independente, né? Ele trabalhou na arquitetura arquitetônica em 1872. Abriu e
o Bolevar, em 28 de setembro, então, na Vila Isabel, que criou esse centro, tipo um centro comercial do próprio Império. Membro honorário da seção de cirurgia e Academia Nacional de Medicina. Tudo nós encontramos nesse relato que tem sobre a vida do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Esse, e ele, na vida pública, mesmo no estudo intitulado A Escravidão do Brasil, que Miguel Couto também trabalhou nesse projeto, e se medida convém tomar para extingui-las, dado para a nação, para extingui-la sem danos para a nação. Os problemas da sua terra, ele expôs ao estudo, né? Breves considerações sobre secas do norte, né? Esse trabalho foi um trabalho feito que só veio sim ser extinguido agora na política de alguém, agora há pouco tempo, já agora de 2000 para cá. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes, ele trabalhou a sua vida, casou-se, o seu primeiro casamento foi no dia 6 de novembro de 1858, com Maria Cândida, que deixou 2 filhos, ficou viúvo, né? Logo em seguida, com 2 filhos. O segundo casamento com a irmã da primeira. Segundo casamento em 21 de janeiro de 65, com Dona Maria Cândida de Lacerda. Deixou 7 filhos. 7, 2, 9, né? 9 filhos. Casou-se com essas 2 irmãs. Foi vereador em 1861, deputado em 67, teve essa série de mandatos, né, importantes na vida dele, e a caridade em pensamento, palavra e ação. Em todo campo que ele estava, a preocupação dele era sempre servir, trabalhar o sentimento dele para o bem da humanidade, né, com todo carinho, com todo amor. Ele, nessa sua vida, escreveu vários livros, né? E um deles, que ele participa hoje na vida ativa como espírito, em alguns trabalhos que nós estamos agora de 2020 para cá, desse século, agora no início desse século, a gente tem umas 2 obras ou 3 já com participação dele. Uma delas é Amanhecer da Nova Era, né? Tem várias coisas que você encontra sobre Bezerra de Menezes. Inclusive, esse projeto dessa transição planetária, da imigração de pessoas de outro planeta para cá, que ele já foi fazer uma visita, como é o ambiente, como vai ser essa transição, essa translação de lá para aqui. Ele mesmo, Bezerra de Menezes, já participou desse trabalho, né? Nós encontramos muitas observações a respeito do nosso irmão. Em 1887, Bezerra atingiu o fim dessas suas atividades políticas, sempre por engrandecer. Sempre para agradecer o Brasil, seu nome, entretanto, ainda virá figurar numas tríplices, como para senador do Rio de Janeiro, pouco antes da proclamação da República. O Espiritismo, o novo maná celeste, né? Aí ele vem, né? Com essa sua beleza, foi dado a ele o livro dos Espíritos. Logo que apareceu o livro dos Espíritos, a primeira tradução brasileira, ele adquiriu em 1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra pelo tradutor Joaquim Carlos Travassos. E mesmo perplexo, quem relata o seguinte ao proceder a leitura: lia, mas não encontrava nada que lhe fosse novo no seu espírito. Tudo que ele encontrava no livro dos Espíritos, ele achava que já existia dentro dele. Naquela época, o transporte urbano era feito quando você passar na vila militar,
você vai encontrar uma charretezinha no meio daquele canteiro que separa uma pista da outra. Você vai encontrar um bondezinho puxado a burro. Tem lá exposto. Você, quando passar ali, você olha. Aquilo era o transporte que se viajava antigamente, para 6, 8 pessoas no máximo. E ele levava 1 hora do centro da cidade para Tijuca. 1 hora de viagem. E ele ia lendo o livro dos Espíritos, né? Ele preocupou-se mesmo, dizia que era espírita inconsciente, né? E ele se declarou-se, né? Com essa dificuldade que ele teve. Aí ele aqui, por fim, ele participa em 88 do romance como escritor da Casa Mal Assombrada, e ao qual relata muitos fatos da sua vida e outros. A loucura sobre o novo prisma, a loucura espírita sobre a filosofia e a teogônica, reedita com tudo uma carta de Bezerra de Menezes, romances, o casamento e a mortalha, a Pérola Negra e várias outras obras que ele escreveu ainda como escritor, um grande amigo espiritual, né? A gente encontra que no dia encontramos que ele, em algumas outras obras que ele ainda compartilha conosco hoje, Compromisso Iluminativo, né? Tem uma observação aqui, onde ele fala, ele tornou-se espírita em 16 de agosto de 1886, em sessão solene na Câmara dos Deputados. Aqui nessa obra não tem essa observação, mas tem nesse livro aqui de Bezerra de Menezes, né? 16 tornou-se espírita, memorável história do espiritismo no Brasil, os acontecimentos por meios políticos, né, e religiosos. Ecoou de maneira estrondosa, que foi um problema sério, né? Problema sério, que ele era católico, praticante, né? E para ele se fazer essa declaração em público, tornou-se assim um acontecimento no marco da história, uma nova corrente religiosa do Brasil, né? Muita gente, Bezerra era incapaz de ofender a quem quer que fosse. Sempre sofrer ou fazer, era preferível sofrer do que fazer os outros sofrer, né? E ele trabalhou com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação para o bem de todos, né? Todas as posições que ocupou na vida pública brasileira, o mais que agradeceu o diagnóstico Bezerra de Menezes foi, porém, o trabalho extraordinário que realizou sobre o Modéstia em favor dos problemas e dos desvalidos, dos pobres e desvalidos. Então, grande o seu coração na prática do bem que o povo cognominou médico dos pobres. Viveu, morreu modestamente distribuindo os benefícios. Tem muitas passagens importantes da vida dele. Uma delas foi quando uma vez ele ia para casa, já na Tijuca, e já tinha família, e que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha ajudando os outros, né? E uma farmácia na Rua da Constituição, Farmácia Cordeiro. Ele chegou a ter essa farmácia na casa dele, mas depois ele passou a trabalhar, criar essa farmácia, não sei se era dele, Farmácia Cordeiro, que até hoje está conservada com patrimônio de história, na esquina da Gomes Freire. Farmácia Cordeiro, tem um carneirinho debruçado na porta da farmácia, lá em cima na placa, né? E lá, ele, nessa farmácia, ele comprava e comprava fiado, né? Deixava, naquela época chamava-se deixado pendurado no prego, né? E ele não tinha condição, voltou para casa e chegou em casa, precisava de fazer compra, mas não tinha com quê, nem condição.
condição. Aí ele, quando ele chega em casa, pedindo a Deus, ele chegou em casa e chegou alguém na casa dele, soube nos jornais daquela época, que já existia o Jornal do Comércio e o País, que ele dava aula particular, né? Aí chegou um senhor, bateu na porta, pedindo para ele dar aula particular, ele deu, ele atendeu, aí o senhor disse, por quanto é que o senhor dá aula? Ele disse, eu cobro por mês, tantos reais por mês. Aí ele disse, eu vou lhe pagar 3 meses, que eu preciso começar esse estudo. Aí ele vai, paga e vai embora, né? Deixa o dinheiro com ele. Deu para ele fazer as compras todas que precisava. Só que até hoje a pessoa que fez isso não apareceu, né? Tem muitas passagens na vida dele importantes, né? E ele também teve as passagens importantes da vida dele. Quando ele trabalhou nessas estradas de ferro, ele também se dedicava, né? E ele participou de vários movimentos sociais na sociedade, trabalhou e serviu bem da humanidade em todos os aspectos, né, de sua vida. Nessas obras, ele fundou a Federação Espírita Brasileira em 1884. Ocupava o cargo de presidente, né, com muito carinho. Ele trabalhou nessa luta. Em abril ele dedicou-se, ele desencarna, né? Foi considerado médico dos pobres e essa declaração sua política tem muitos desses espíritos que vieram se identificar com o espiritismo depois que chegaram no mundo espiritual, mas ele conseguiu despertar seu coração, né, para o bem, né? E nós estamos aqui lembrando essas passagens de Bezerra de Menezes. Tem obras maravilhosas, como tem Compromisso Iluminativo, que foi ele que nos passou do mundo espiritual, aonde tem nesse compromisso iluminativo muitas ajudas para todos nós. Tem o capítulo 24 dessa obra, intitulado, que é o estímulo Trabalhadores da Última Hora. E essa obra, esse trabalho que ele fez, ele está mostrando que nesse início de século, já agora em amanhecer da nova era, que ele mostra que nós estamos empenhados em trabalhar pelo bem da nossa pátria e do mundo, em trabalhadores de última hora. Ele diz, compete-nos não negligenciar na tarefa de fecundação do coração, pelo pólen da fé renovadora. Essa fé renovadora que ele considerava era o espiritismo, né? Era o espiritismo. Então, o nosso compromisso com Jesus, nossa barca, bússola, nosso norte e nosso ponto. Jesus, meus amigos, é aquele a quem juramos fidelidade, amor e serviço. Jesus é o nosso dia de apresentar o Evangelho restaurado à sofrida alma do povo. É que a gente deve nos tornar fácil e compreensível nesse trabalho de Jesus. Nesse livro tem Nova Era, que fala sobre essa transição, e tem Cristo espera por nós. É necessário estar sintonizado com a criação, a fim de receber os impulsos do Criador para o socorro da criatura. Muito lindo, do nosso querido Bezerra de Menezes. Ainda vinculamos os instintos atrasados, né, animal, que nos tenta governar. Muitas vezes a gente é seduzido a desviar do caminho, né? Mas a gente tenhamos força, né? Todos fomos chamados, todos nós nos encontramos na líder, com o dever inalienável de servir
e amar. Essas são palavras do Bezerra de Menezes que nós estamos conhecendo melhor. Hoje é o fruto do nosso ontem, mas amanhã é o nosso hoje vitorioso, lembrado de bênção com Jesus. A gente tem que trabalhar na unificação, portanto, no ideal da beleza, do amor, nas diretrizes, né, que nós temos trabalhando, dirigindo dúvidas, apontando rumos, ganhando almas para o exército do bem. É interessante. Então, toda essa beleza dessa obra, nós encontramos também para o nosso enriquecimento nas fronteiras da loucura, né? Aí de baixo, nas fronteiras da loucura, essa obra aqui também tem uma participação muito grande dele, que ele se associa ao nosso querido Bezerra de Menezes, se associa ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, né? Com todo carinho, com todo amor. E ele trabalha sobre a questão do fechamento das casas de fim de ano e festas carnavalescas, que é uma demonstração de falta de fé, que a gente deve trabalhar sempre de coração e portas abertas, né? Ele, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele trata desse assunto, né? Muito importante. E nós encontramos também nessa obra aqui, como a gente já lembrou, esse convite a não cruzar os braços. Cristo espera por nós. Cristo está esperando por nós. Cada um de nós nessa tarefa santificante de Jesus. Então, nós encontramos a implantação do movimento espírita quase completa sobre o nosso querido irmão, né? Com todo amor, com toda gratidão, e ele trabalhou, vivenciou, sempre encontrou adversários. Chegou ao ponto de achar que as pessoas estavam sendo fanáticas em acompanhá-lo e queria criar uma doutrina religiosa por nome de bezerrismo, criada pelos que eram admiradores. Não era eles que queriam criar, foi um vulgo de discriminação religiosa, né? Que achava que isso para vulgarizar, para banalizar o trabalho dele. Mas ele venceu todos esses obstáculos. Eu acho que nós estamos 40. Então, nós vemos aí o nosso querido Bezerra de Menezes, que ainda existem outras obras a respeito da Bezerra de Menezes, mostrando a sua beleza, a sua grandeza. E hoje ele trabalha em centenas de lugares, casas espíritas espalhadas por esse Brasil e pelo mundo, onde ele é reconhecido. E no mundo espiritual também é reconhecido por essa sua beleza espiritual. Aonde quer que seja que for chamado, ele está sempre pronto a atender. De início, quando ele chegou no mundo espiritual, até teve dificuldade de se comunicar com as pessoas aqui da Terra, porque ele não sabia como. Mas a espiritualidade, os outros amigos espirituais ensinaram a ele que aonde ele pensasse, estava. E ele assim ele fez, procurou um jeito que aonde entrasse nessa sintonia ele estaria presente, né? Para com o pensamento ajudando. Nós temos esse Bezerra de Menezes, humilde, essa pessoa maravilhosa, que está sempre nos ajudando, e estamos fazendo essa comemoração maravilhosa sobre o nosso querido Bezerra, né? Estamos chegando ao final do nosso estudo. Aconselho a todos aqueles que gostam de Bezerra, esse livrinho do Compromisso Iluminativo é muito importante, né? De Bezerra de Menezes, do nosso irmão Divaldo, o nosso irmão Bezerra de Menezes, que fala sobre esse trabalhador da última hora. O ponto de vista dele se apoia também, nos dá apoio também com a mensagem de Joana de Anjos, que fala também sobre esse trabalhador da última hora no livro Após a Tempestade, né? E nós estamos aí agradecendo essa oportunidade com todo amor, com todo carinho, e vamos sempre lembrar que Bezerra de Menezes não existia hora, ele estava sempre pronto,
O trabalho dele nunca impediu de fazer o bem, nunca deixou as atividades dele pelo bem. Fosse qual fosse a hora, ele ia atender aqueles que lhe pediam ajuda, que lhe pediam socorro. Né? De todo o coração, de toda a nossa alma, estamos chegando ao final do nosso estudo e vamos rogar a nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, através da nossa oração. E nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa querida Mãe Santíssima, os ceareiros de Maria, e vamos, Senhor, endereçar essa mensagem de amor, de gratidão ao nosso querido Bezerra de Menezes, que ele esteja sempre presente em nossas vidas, em nossa rogativa, nos atendendo, nos ajudando, nos abençoando, visitando aquelas pessoas a quem desejamos o seu auxílio, a sua boa vontade, o seu carinho, que nós sabemos que através da oração nunca é negado, tudo depende das nossas intenções, do nosso desejo, e assim nós estamos fazendo, Jesus. Que a falange bendita de Frei Fabiano, que o nosso irmão também está no mundo espiritual ligado à falange do nosso querido Francisco de Assis, Frei Fabiano de Cristo, Francisco de Assis e muitos outros, desse grupo de Manuel Filomeno de Miranda, trabalhando pelo bem-estar da humanidade e nos aconselhando a manter acesa essa chama em nossos corações. Como ele diz, não se preocupe com o mal, se preocupe com o bem que você tem que fazer. Gaste seu tempo sempre servindo e amando. Não deixe se desgastar por qualquer comentário contrário ao bem. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. Que assim seja, Jesus. Está encerrada a nossa estudo, a nossa reunião dentro desse clima de muita paz e de muito amor. Graças a Deus.